Você tem ambição de sobra, mas disciplina de menos. Sabe exatamente o que precisa fazer para transformar sua vida, mas quando chega a hora de agir, algo dentro de você resiste, desiste, procrastina. Você começa projetos empolgado e os abandona na primeira dificuldade. Faz promessas para si mesmo que quebra antes mesmo do sol nascer no dia seguinte. Quantas vezes você já disse, dessa vez vai ser diferente, e no final das contas foi exatamente igual? Essa inconstância não é preguiça. É algo muito mais perigoso. É uma doença silenciosa que está destruindo sua autoconfiança, dia após dia, promessa quebrada após promessa quebrada. Enquanto você permanece nesse ciclo vicioso, seus sonhos estão morrendo, seus concorrentes estão passando à sua frente, o tempo está escapando pelos seus dedos. Você quer saber qual é a verdade brutal? A inconstância não é um defeito de caráter, é apenas uma identidade mal construída. E identidade pode ser reconstruída. Nos próximos minutos, vou revelar 11 leis que transformarão você no homem que não pode ser confiável para desistir. Não são teorias, são métodos práticos testados por décadas. Se você está cansado de ser seu próprio pior inimigo, continue assistindo. Sua transformação começa agora. Número 1. A raiz da inconstância. Você acorda com fogo nos olhos. Hoje é o dia. Hoje você vai conquistar o mundo. Você sente aquela energia correndo pelas veias, aquela certeza absoluta de que desta vez será diferente. Mas então, o que acontece? Por que às 9 da noite você está no sofá, olhando para o teto, se perguntando onde foi parar toda aquela determinação? A verdade é brutal. Você não é inconstante por falta de vontade. Você é inconstante porque dentro da sua mente existe uma guerra civil que você nem sabe que está acontecendo. De um lado, está o homem ambicioso que você quer ser. Do outro, estão os impulsos mais fracos, mais cômodos, mais fáceis. E todos os dias, quando você menos espera, esses impulsos fazem um golpe de estado na sua mente. Você já reparou como isso funciona? Você decide fazer exercícios. Seu eu ambicioso traça o plano perfeito. 6 da manhã, academia, treino pesado. Mas quando o despertador toca, quem responde? O outro você. Aquele que sussurra. Só mais 5 minutos. Você trabalhou muito ontem. Pode começar amanhã. E você negocia. Você sempre negocia com essa voz. Essa negociação interna é o câncer da grandeza, porque disciplina não é sentimento, meu amigo. Disciplina é voto. É uma lei que você impõe sobre si mesmo, independente do humor, do cansaço, da preguiça ou da motivação. Mas você nunca aprendeu isso. Ninguém te ensinou que existe uma diferença entre querer e decidir. Querer é emocional. Querer depende do clima, do dia, de como você dormiu, de quantas curtidas seu post teve no Instagram. Decidir é diferente. Decidir é matemático, é frio, é final. Quando você realmente decide algo, não existe negociação. Existe apenas execução. Pense na última vez que você foi ao dentista. Você queria ir? Claro que não, mas você foi. Por quê? Porque não havia negociação. A dor de dente não aceita desculpas, o compromisso estava marcado. Você simplesmente foi. Não houve debate interno, não houve talvez amanhã, não houve nada. Apenas ação. Mas com seus sonhos, com suas metas, com sua vida, você permite que essa negociação aconteça todos os dias. E cada vez que você negocia, você fortalece o lado errado dessa guerra interna. Você ensina seu subconsciente que suas palavras não têm valor. Que você é um homem que pode ser comprado pelo próprio conforto. A maioria das pessoas vive na ditadura dos sentimentos. Não estou inspirado hoje. Não estou no clima. Não me sinto motivado.
Como se os grandes homens da história esperassem se sentir prontos antes de agir. Como se Thomas Edison esperasse inspiração para inventar a lâmpada. Como se Henry Ford esperasse o humor certo para revolucionar a indústria. A verdadeira disciplina começa exatamente onde o conforto termina, no momento em que você não quer fazer, mas faz mesmo assim. Naquele instante em que sua mente grita não e você responde sim, especialmente porque você disse não. Esse é o momento em que você para de ser governado pelos impulsos e começa a governar a si mesmo. Sem um padrão diário, seus sonhos são apenas fantasia. São histórias bonitas que você conta para si mesmo antes de dormir. Mas padrão não depende de inspiração. Padrão é automático, é como escovar os dentes. Você não acorda pensando, será que hoje tenho vontade de escovar os dentes? Você simplesmente escova, porque é lei, é não negociável. Número 2. As consequências da inconstância. Você acha que suas promessas quebradas desaparecem no ar? Que quando você diz para si mesmo, vou correr amanhã, e não corre, isso simplesmente se evapora como fumaça? Você está gravemente enganado. Seu subconsciente é um contador implacável. Ele registra tudo. Cada promessa quebrada, cada palavra não cumprida, cada momento em que você escolheu o fácil sobre o necessário. E sabe o que é mais assustador? Seu subconsciente não julga suas intenções. Ele não se importa se você tinha uma boa desculpa. Ele não liga para suas circunstâncias. Ele só registra uma coisa. Você disse que faria, mas não fez. Na contabilidade mental, você está no vermelho, profundamente no vermelho. Cada manhã que você prometeu acordar cedo e não acordou é uma nota de débito. Cada dieta que você começou e abandonou é um cheque sem fundo. Cada projeto que você iniciou com empolgação e deixou pela metade é uma dívida acumulando juros compostos contra sua própria autoestima. Você sente isso, não sente? Aquele peso quando você olha no espelho. Não é só com seu corpo, é com sua alma. É a sensação de estar devendo para si mesmo. De ter se tornado um estranho para suas próprias promessas. De não conseguir mais acreditar nem nas suas próprias palavras. A inconstância não quebra você de uma vez. Ela não é um martelo que destrói com um golpe só. É uma goteira. Ping. Uma promessa quebrada. Ping. Outra meta abandonada. Ping. Mais uma desculpa aceita. E você pensa que está tudo bem porque cada gota é pequena. Mas um dia você olha ao redor e sua casa está inundada. Sua vida está inundada de projetos inacabados, sonhos adiados e uma autoconfiança que virou lama. Quando foi a última vez que você realmente confiou na sua própria palavra? Quando foi a última vez que você fez uma promessa para si mesmo e pensou, isso é garantido, pode apostar nisso? Se você está sendo honesto, já faz tempo, muito tempo. Porque você sabe que não pode confiar em você mesmo. Você se tornou uma pessoa não confiável para a pessoa mais importante da sua vida, você. E isso se espalha como vírus. Começou na academia, mas agora está no trabalho. Começou na dieta, mas agora está nos relacionamentos. Começou com uma meta pequena, mas agora contaminou seus sonhos maiores. Porque quando você não consegue confiar na sua palavra para coisas simples, como vai confiar para coisas grandes? Sua mente subconsciente começou a sabotar seus próprios planos. Ela aprendeu que você não termina o que começa. Então, por que se esforçar? Por que se comprometer totalmente com algo que você provavelmente vai abandonar mesmo? É por isso que você se pega procrastinando sem motivo. É por isso que você sente aquele medo estranho toda vez que pensa em um projeto novo. Não é medo do fracasso. É medo de mais uma promessa quebrada. É medo de decepcionar a si mesmo mais uma vez. É medo de adicionar mais uma conta no débito da sua autoestima.
Sua mente está tentando te proteger da dor de mais uma desistência, sabotando antes mesmo de você começar. A procrastinação não é preguiça, é autodefesa emocional. É sua mente dizendo: não vamos por esse caminho de novo. Você sabe como termina, com você se sentindo pior sobre si mesmo. E quanto mais você procrastina, mais esse padrão se reforça. Vira um ciclo vicioso que se alimenta da própria energia. Você desenvolveu um medo sutil disfarçado de cautela. Vou pesquisar mais um pouco antes de começar. Vou esperar o momento certo. Vou me preparar melhor. Mas não é cautela. É pavor. Pavor de se comprometer e falhar de novo. De quebrar mais uma promessa. De afundar ainda mais nessa dívida interna que você carrega. O perfeccionismo virou seu refúgio. Se não posso fazer perfeito, melhor não fazer. Mas não é sobre perfeição, é sobre proteção. Proteção contra mais uma evidência de que você não é confiável nem para si mesmo. E assim você fica preso. Preso entre a ambição que te queima por dentro e o medo de decepcionar a si mesmo mais uma vez. Número 3. Origem e natureza da disciplina. Esqueça tudo o que te disseram sobre disciplina. Esqueça essa ideia romântica de que algumas pessoas nasceram disciplinadas e outras não. Esqueça esse mito de que disciplina é um dom, um talento, uma bênção genética que alguns têm sorte de receber. Isso é mentira. Uma mentira confortável que pessoas fracas contam para si mesmas para justificar sua mediocridade. Disciplina é músculo. E como qualquer músculo, ela cresce com uso e atrofia com desuso. Você não nasce com braços de halterofilista. Você constrói. Levantamento após levantamento. Repetição após repetição. Até que o que era impossível se torna natural. A disciplina funciona exatamente da mesma forma. Todo homem disciplinado que você admira começou como você, fraco, inconstante, cheio de boas intenções e pouca execução. A diferença não está no ponto de partida. Está na decisão de começar a construir esse músculo, mesmo quando ele está fraco demais para levantar qualquer coisa significativa. Você quer saber qual foi o primeiro exercício de disciplina que todos esses homens fizeram? Uma decisão pequena, ridiculamente pequena, tão pequena que sua mente não conseguiu inventar uma desculpa para não fazer. E depois outra decisão pequena, e mais outra. Até que essas decisões pequenas se tornaram um padrão. E esse padrão se tornou um hábito. E esse hábito se tornou uma identidade. Mas você está tentando fazer o contrário. Você quer começar com uma transformação completa. Dieta perfeita. Exercícios todos os dias. Acordar às 5 da manhã. Ler 2 livros por mês. Meditar 1 hora por dia. Você quer construir um arranha-céu sem ter posto nem um tijolo. E depois se pergunta por que tudo desmorona. A disciplina é construída através de votos. Não sentimentos. Votos. Você faz uma promessa específica, mensurável e negociável para si mesmo. E então você cumpre, não porque você quer. Não porque você está motivado. Não porque você se sente inspirado. Você cumpre porque você disse que ia cumprir. Ponto final. Vou caminhar 10 minutos depois do almoço. Não vou me exercitar mais. Não vou cuidar melhor da saúde. 10 minutos depois do almoço. Específico, mensurável. Inegociável. E quando você cumpre essa promessa, seu subconsciente registra: ah, essa é uma pessoa que faz o que diz. E você acabou de dar o primeiro passo para reconstruir sua própria confiança. O segredo não está na grandeza da ação. Está na consistência da decisão. 10 minutos de caminhada feitos todos os dias por 1 mês constroem mais disciplina do que 2 horas de academia feitas 3 vezes e abandonadas. Porque disciplina não é sobre intensidade.
É sobre repetição. É sobre ensinar sua mente que você é alguém que cumpre a própria palavra. Motivação é como fogo de palha. Queima forte e rápido. Disciplina é como brasa. Queima baixo, mas constante. E é essa queima constante que cozinha seus sonhos até eles ficarem prontos. Motivação pode te fazer começar. Só disciplina pode te fazer terminar. Você precisa entender algo fundamental. Sua mente subconsciente aprende por repetição, não por intensidade. Você pode fazer um treino épico de 3 horas uma vez no mês, e sua mente vai registrar como exceção. Mas se você fizer 10 flexões todos os dias por 30 dias, sua mente vai registrar como padrão. E padrão é o que cria identidade. Padrão é a linguagem que o subconsciente entende. Não promessas grandes, não intenções grandiosas. Padrão. A mesma ação na mesma hora, da mesma forma, repetidamente. Até que deixe de ser uma decisão consciente e se torne um automatismo. Até que você faça sem pensar como respirar. Número 4. O poder do juramento pessoal. Existe uma frase que pode mudar sua vida inteira. 5 palavras que podem quebrar a espinha da inconstância e plantar uma nova identidade no centro da sua alma. Essa frase não é mágica, não é mística. É matemática. É a equação mais simples e mais poderosa que existe para transformar um homem comum em uma força imparável. Eu farei o que disse que faria. Parece simples demais, não é? Parece óbvio, parece até infantil. Mas essa simplicidade é exatamente o que torna essa frase tão devastadoramente eficaz. Não há espaço para interpretação. Não há brecha para negociação. Não há zona cinzenta onde você pode se esconder atrás de desculpas sofisticadas. Você disse que faria, então você fará. Ponto final. Mas deixe-me te contar um segredo que poucos homens descobrem. Sua mente subconsciente está sempre escutando. Cada palavra que você fala para si mesmo é uma instrução que você está dando para o computador mais poderoso do universo, seu próprio cérebro. E esse computador não julga se suas instruções são boas ou ruins, ele simplesmente obedece. Quando você diz, eu farei o que disse que faria, e depois faz, você está programando seu subconsciente para reconhecer você como uma pessoa confiável, como alguém cuja palavra tem peso, como um homem que não pode ser comprado pelo próprio conforto. Mas quando você diz e não faz, você está programando o oposto. Você está ensinando sua mente que você é alguém cuja palavra não vale nada. O juramento precisa ser repetido, todos os dias. De manhã, quando você acorda, antes que o mundo entre na sua cabeça com suas distrações e urgências falsas, eu farei o que disse que faria, quando disse que faria. Isso não é autoajuda fofa. É recondicionamento mental. É você assumindo o controle da narrativa interna que governa a sua vida. A repetição não é opcional. É essencial, porque sua mente foi condicionada por anos, talvez décadas, de promessas quebradas. Esse condicionamento não vai desaparecer com boa vontade. Vai desaparecer com repetição consistente de um novo padrão mental. Vai desaparecer quando você martelar essa nova verdade na sua consciência todos os dias, até ela se tornar mais forte que os velhos hábitos. Você precisa entender que não estamos falando de pensamento positivo. Não é eu posso, eu consigo, eu mereço. É muito mais sério que isso. É um contrato. É uma declaração de guerra contra a versão fraca de você mesmo. É você dizendo, não importa o que eu sinta, não importa o que aconteça, não importa quais desculpas apareçam, se eu disse que vou fazer, eu vou fazer. A força deste juramento está na sua simplicidade brutal. Não há subterfúgios, não há condições especiais. Não há asteriscos pequenos no final, exceto se estiver chovendo, exceto se eu estiver cansado, exceto se tiver algo mais importante. Não.
Eu farei o que disse que faria. Período. Fim da discussão. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Esse juramento só funciona se você começar com promessas que consegue cumprir. Se você nunca faz exercício e promete malhar 2 horas por dia, você está armando uma cilada para si mesmo. Comece pequeno. Prometa algo tão pequeno que seria ridículo não cumprir, e então cumpra religiosamente. Quando você cumpre uma promessa pequena, você deposita credibilidade no banco da sua autoestima. Quando você cumpre 10 promessas pequenas, você tem capital para promessas maiores. Quando você cumpre 100 promessas pequenas, você se tornou um homem diferente. Um homem cuja palavra é lei. Um homem que não pode ser confiável para desistir. O juramento pessoal não é sobre as ações que você vai fazer, é sobre o homem que você vai se tornar. Cada vez que você honra sua palavra, você está moldando uma nova identidade. Você está se tornando alguém em quem você mesmo pode confiar. E quando você pode confiar em si mesmo, tudo muda. Tudo. Número 5. Identidade e transformação. Você age de acordo com quem você acredita que é, não com quem você gostaria de ser, não com quem você pretende se tornar algum dia. Você age de acordo com a imagem que você tem de si mesmo neste exato momento. E se essa imagem for a de um homem inconstante, adivinha como você vai agir? Sua identidade é o piloto automático da sua vida. É o sistema operacional que roda no background de cada decisão que você toma. Quando você se vê como alguém que sempre começa e nunca termina, seu comportamento vai ser consistente com essa visão. Quando você se vê como o cara que não consegue se controlar, você vai agir exatamente como o cara que não consegue se controlar. Mas aqui está a verdade que pode te libertar. Identidade não é destino, é escolha, é construção. É algo que você pode demolir e reconstruir do zero, tijolo por tijolo, ação por ação, promessa cumprida por promessa cumprida. A maioria das pessoas tenta mudar de fora para dentro. Elas mudam o comportamento esperando que a identidade siga. Mas não funciona assim. A mudança real acontece de dentro para fora. Primeiro você muda quem você acredita que é. Depois, seu comportamento se alinha naturalmente com essa nova identidade. Como um ímã que atrai ferro, sua identidade atrai comportamentos consistentes com ela. Todo santo dia, quando você acorda, você precisa olhar no espelho e declarar quem você é, não quem você espera ser. Quem você é. Eu sou um homem que não pode ser confiado para desistir. Minha natureza é a persistência. Minha palavra é lei. Você precisa repetir isso até que deixe de ser uma afirmação e se torne uma descrição. Sua mente subconsciente não distingue entre imaginação vívida e realidade. Para ela, se você repete algo com convicção suficiente, isso se torna verdade. É por isso que atletas olímpicos visualizam sua performance antes de competir. É por isso que atores estudam um personagem até se tornarem esse personagem. Eles sabem que a mente aceita como real aquilo que é repetido com intensidade. Mas você não pode apenas falar. Você precisa provar para si mesmo que essa nova identidade é real, e a prova vem através de ações pequenas, mas consistentes. Cada promessa cumprida é uma evidência de que você é, de fato, um homem confiável. Cada meta alcançada é uma confirmação de que você é, de fato, alguém que termina o que começa. É como construir um arquivo de evidências sobre si mesmo. No começo você tem poucas provas. Sua identidade nova é frágil. Qualquer deslize pode derrubar tudo. Mas conforme você acumula evidências, uma caminhada feita, um livro terminado, uma dieta seguida, seu arquivo fica mais robusto. Sua nova identidade ganha corpo, ganha realidade. E então, acontece algo mágico.
Chega um ponto em que você não precisa mais se forçar a ser disciplinado. Você simplesmente é disciplinado, não porque você está se esforçando, mas porque essa é sua natureza. Essa é sua identidade. Pessoas disciplinadas fazem coisas disciplinadas. É automático, é natural, é quem você se tornou. A transformação não acontece de uma hora para outra, é gradual, é quase imperceptível no dia a dia, mas é implacável. Cada dia que você age de acordo com sua nova identidade, você fortalece essa identidade. Cada decisão consistente adiciona mais uma camada de realidade sobre quem você é. Você vai notar primeiro nas pequenas coisas. Você vai parar de negociar com o despertador. Você vai cumprir prazos sem drama. Você vai terminar livros que começou. E as pessoas ao seu redor vão começar a notar também. Você mudou. Você está diferente. Posso contar com você agora. Porque identidade não é algo que você guarda para si mesmo. É algo que irradia. É algo que outros conseguem sentir. Quando você realmente acredita que é um homem confiável, outros acreditam também. Quando você age como alguém que sempre termina o que começa, o mundo te trata como alguém que sempre termina o que começa. Número 6. Ritual diário e autoridade sobre o tempo. A batalha pela sua vida é vencida ou perdida na primeira hora do dia, não na hora do almoço, não no final da tarde, não antes de dormir, na primeira hora, porque quem controla amanhã, controla o dia. E quem controla o dia, controla a vida. Você acorda e imediatamente entrega sua mente para o telefone. Notificações, e-mails, mensagens, notícias ruins, problemas de outras pessoas. Em 5 minutos, sua cabeça já não é mais sua. Você entregou o comando do seu dia para algoritmos criados por empresas que lucram com sua atenção dispersa. Como você espera ter uma vida focada se começa cada dia disperso? Sua manhã precisa ser sagrada, protegida, inviolável. Como um templo onde você se encontra consigo mesmo antes de encontrar com o mundo. Onde você define as regras do jogo antes que o jogo comece. Onde você assume o comando antes que outras pessoas tentem assumir o comando da sua vida. O ritual matinal não é sobre fazer muitas coisas, é sobre fazer as coisas certas. Movimento físico para acordar seu corpo. Pode ser 10 flexões, pode ser uma caminhada ao redor do quarteirão. Pode ser alongamento, não importa o que é. Importa que seja movimento intencional. Seu corpo precisa saber que hoje você está no comando, não ele. Depois, alimento mental. Leitura. Não notícias, não redes sociais. Algo que educa, que eleva, que constrói. 10 minutos lendo algo que vai fazer você crescer como homem. Biografia de alguém que admirar. Livro técnico da sua área. Filosofia. Qualquer coisa que adicione valor real ao invés de ruído mental. Em seguida, declaração de propósito. Você vai revisitar seus objetivos, não vaguemente, especificamente. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Por escrito, claro, mensurável. Sua mente precisa saber exatamente o que você espera dela. Objetivos vagos produzem resultados vagos. Objetivos específicos produzem resultados específicos. E então vem a parte mais importante. Você vai atacar a tarefa mais difícil primeiro. Não a mais fácil, não a mais prazerosa, a mais difícil, a que você menos quer fazer. A que você tem mais vontade de adiar. Porque quando você faz o difícil primeiro, tudo o resto parece fácil. Quando você deixa o difícil para depois, tudo vira difícil. Essa sequência não é negociável. Não é se eu tiver tempo. Não é quando eu estiver inspirado. É todos os dias, chuva ou sol, motivado ou desmotivado, com vontade ou sem vontade.
Porque disciplina não é sobre sentimentos. É sobre padrões. E padrões criam resultados previsíveis. A primeira hora do dia é quando você tem mais força de vontade. Sua reserva de energia mental está cheia. Sua capacidade de decisão está no pico. É quando você consegue vencer a resistência com mais facilidade. Por isso é criminoso desperdiçar essa hora com bobagens. É como ter um tanque cheio de gasolina e usá-lo para ficar parado no trânsito. Quando você protege sua manhã, você protege seu dia inteiro, porque começar bem cria momentum. E momentum é uma das forças mais poderosas do universo. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Uma mente focada tende a permanecer focada. Um homem que domina a manhã tende a dominar o dia. Você vai notar a diferença imediatamente. Nos primeiros dias vai ser difícil. Sua mente vai resistir. Vai inventar desculpas. Só hoje não. Preciso verificar se chegou aquele e-mail importante. Vou começar segunda-feira que vem. Ignore tudo isso. Sua mente está testando se você é sério. Mostre que é. Depois de algumas semanas, não vai mais ser esforço. Vai ser hábito. E depois de alguns meses, não vai mais ser hábito. Vai ser identidade. Você vai se tornar o tipo de homem que não negocia com amanhã. Que não entrega sua primeira hora para distrações. Que assume o controle antes que o mundo tente assumir o controle. E quando você se torna esse homem, tudo muda. Sua produtividade explode. Sua clareza mental se multiplica. Sua autoconfiança cresce. Porque você sabe que, independente do que acontecer no resto do dia, você já venceu a batalha mais importante. A batalha por você mesmo. Número 7. As leis da economia de tempo. Existem 11 leis que podem economizar anos da sua vida. Anos de tentativa e erro. Anos de falsos começos. Anos de frustração por não conseguir manter consistência. Essas leis não são teorias bonitas. São princípios testados por décadas, aplicados por homens que construíram impérios enquanto outros construíam desculpas. Lei número 1. O poder de um único padrão. Você não precisa revolucionar sua vida inteira de uma vez. Você precisa de um padrão. Um único padrão que você execute todos os dias, sem exceção, sem negociação. Pode ser acordar no mesmo horário. Pode ser caminhar 10 minutos. Pode ser ler uma página. Não importa o que é. Importa que seja sagrado, inviolável. Lei número 2. A corrente inquebrável. Cada dia que você cumpre seu padrão é um elo na corrente. Hoje são 2 elos. Amanhã 3. Na semana que vem são 7. No mês que vem são 30. Sua única responsabilidade é não quebrar a corrente. Não importa como você se sente, não importa o que aconteceu. Um elo por dia, todos os dias. Lei número 3. Isolamento de distrações. Sua atenção é seu recurso mais valioso que tempo, mais valioso que dinheiro. E está sendo roubada todos os dias por notificações, mensagens, chamadas desnecessárias. Crie períodos de isolamento total. 1 hora, 2 horas, telefone no modo avião, internet desligada. Só você e sua tarefa mais importante. Lei número 4. Medição é multiplicação. Você não consegue gerenciar o que não consegue medir. Anote tudo. Quantas páginas leu? Quantos minutos se exercitou? Quantas tarefas completou? Os números não mentem. E quando você vê os números crescendo, você quer que eles cresçam mais. Medição vira motivação. Motivação vira hábito. Hábito vira identidade. Lei número 5. Recompensa imediata. Cada promessa cumprida merece reconhecimento imediato. Não espere o resultado final para celebrar. Celebre o processo. Eu disse que faria e fiz. Sou um homem confiável. Diga isso toda vez que cumprir uma promessa.
Seu subconsciente precisa associar prazer ao cumprimento de promessas. Lei número 6. Precisão mata procrastinação. Vou estudar mais é vago. Vou estudar por 20 minutos às 8 da manhã é preciso. Procrastinação se alimenta de vaguidão. Quando você não sabe exatamente o que fazer, quando fazer e por quanto tempo, sua mente inventa 1000 desculpas. Precisão elimina as desculpas. Lei número 7. Ambiente moldado para sucesso. Seu ambiente físico programa seu comportamento. Quer ler mais? Deixe livros espalhados pela casa. Quer se exercitar? Deixe a roupa de treino separada na noite anterior. Quer comer melhor? Encha a geladeira de comida saudável. Facilite as decisões certas. Dificulte as decisões erradas. Lei número 8. Energia antes de tempo. Gerencie sua energia, não apenas seu tempo. Você pode ter 8 horas livres, mas se sua energia está no zero, essas 8 horas não valem nada. Descubra quando sua energia está no pico e reserve esses momentos para suas tarefas mais importantes. Proteja sua energia como um recurso escasso, porque é... Lei número 9. Pequenos grupos de accountability. Cerque-se de pessoas que levam compromissos a sério. Não grupos de desabafo, não grupos de motivação, grupos de execução. Pessoas que fazem o que dizem que vão fazer, que cobram quando você não faz, que celebram quando você faz. A pressão social pode ser seu maior inimigo ou seu maior aliado. Lei número 10. Revisão semanal obrigatória. Toda semana, reserve 1 hora para analisar o que funcionou e o que não funcionou. Não para se culpar, para ajustar. Disciplina não é perfeição. É correção de curso constante. É aprender com os erros sem se deixar derrotar por eles. É melhorar 1% toda semana ao invés de esperar por uma transformação mágica. Lei número 11. Identidade como âncora. No final, todas essas leis servem a um propósito: moldar quem você é, não apenas o que você faz. Cada lei aplicada é uma prova de que você é um homem diferente. Um homem que cumpre promessas, que mantém padrões, que não negocia com o conforto. Essas leis não vão apenas mudar seus resultados, vão mudar você. Número 8. Resistência ao desconforto e ao humor. O desconforto não é seu inimigo, é seu professor. O melhor professor que você terá na vida, porque o desconforto não mente, não bajula, não finge que você está progredindo quando não está. O desconforto te mostra exatamente onde estão seus limites. E depois te desafia a ultrapassá-los. Mas você foi condicionado a ver o desconforto como um sinal de alarme, como algo que deve ser evitado a todo custo. Quando seus músculos doem, você para. Quando sua mente resiste, você recua. Quando o tédio aparece, você busca distração. Você foi treinado para acreditar que conforto é o objetivo da vida, mas conforto é a morte do crescimento. Todo homem que você admira foi forjado no desconforto. Edison trabalhou milhares de experimentos fracassados antes de inventar a lâmpada. Ford enfrentou 5 falências antes de revolucionar a indústria automobilística. Carnegie saiu da extrema pobreza para se tornar um dos homens mais ricos da história. Nenhum deles chegou lá evitando desconforto. Eles chegaram lá abraçando o desconforto como combustível. O desconforto é uma fornalha, e você é o ferro que vai ser moldado nessa fornalha. Mas a maioria das pessoas sai correndo antes da temperatura ficar quente o suficiente para causar transformação real. Elas querem os resultados do ferro forjado com a temperatura do ferro cru. Não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Quando você sente desconforto fazendo exercício, não é seu corpo pedindo para parar. É seu corpo se adaptando, ficando mais forte.
Quando você sente desconforto estudando algo difícil, não é sua mente pedindo descanso, é sua mente expandindo, criando novas conexões. O desconforto é o som do crescimento acontecendo. Mas existe um inimigo ainda mais sutil que o desconforto: o humor. Seu humor é um tirano. Um ditador que muda de opinião 5 vezes por dia e espera que você obedeça cegamente. Hoje não estou no clima. Não me sinto motivado. Estou desanimado. E você age como se o humor fosse uma força da natureza que você não pode controlar. O humor é seu inimigo porque ele é imprevisível. Ele não segue lógica, não segue padrões. Um dia você acorda motivado, no outro desanimado. Uma hora você está cheio de energia, na próxima está exausto. Se você permitir que o humor governe suas ações, sua vida vai ser uma montanha-russa de altos e baixos sem direção nenhuma. Homens fracos agem de acordo com seus sentimentos. Homens fortes agem independente dos seus sentimentos. Eles fazem o que precisa ser feito independente de estarem inspirados ou não. Independente de estarem motivados ou não. Independente de estarem com vontade ou não. Porque eles entendem uma verdade fundamental: ação cria motivação, não o contrário. Você está esperando se sentir pronto para agir, mas você nunca vai se sentir pronto. Nunca. O sentimento de estar pronto vem depois da ação, não antes. Você age primeiro, se sente capaz depois. Você se exercita primeiro, se sente energizado depois. Você estuda primeiro, se sente inteligente depois. A sequência é sempre ação primeiro, sentimento depois. Quando você age antes de sentir, você está treinando sua mente para obedecer você, não seus impulsos. Você está estabelecendo quem é o chefe. Você está dizendo: eu comando aqui, não meu humor, não meu cansaço, não minha preguiça, eu. E cada vez que você age contra sua resistência interna, essa resistência fica mais fraca, até que ela praticamente desaparece. A maestria começa quando a novidade acaba. Quando o entusiasmo inicial se esgota, quando o tédio aparece. É aí que os homens comuns desistem. É aí que os homens extraordinários aceleram. Porque eles sabem que é exatamente nesse ponto que a transformação real acontece. No meio do tédio, no meio da resistência, no meio do desconforto. Você precisa redefinir sua relação com o desconforto. Ao invés de evitá-lo, procure-o. Ao invés de temê-lo, abrace-o. Quando você sentir resistência para fazer algo importante, isso não é um sinal para parar. É um sinal para acelerar. É seu sinal de que você está no caminho certo, de que está crescendo, de que está se tornando mais forte. Número 9. O poder de concluir. Existem 2 tipos de homem neste mundo: os que começam e os que terminam. E a diferença entre eles não está no talento, na inteligência, na sorte ou nas oportunidades. Está na capacidade de finalizar, de levar as coisas até o fim, de transformar intenção em realização. Começar é fácil, qualquer um pode começar. Terminar é o que separa os homens dos meninos. Olhe ao seu redor. Quantos projetos você tem pela metade? Quantos livros começados e não terminados? Quantos cursos iniciados e abandonados? Quantas promessas feitas e esquecidas? Cada projeto inacabado é um fantasma que assombra sua autoestima. É uma prova silenciosa de que você é alguém que não termina o que começa. Você se tornou um especialista em começar. Você sente aquela explosão de motivação, aquela visão clara do futuro, aquela certeza de que desta vez vai ser diferente, e você começa com toda a energia do mundo. Mas então vem o meio. O meio é onde os sonhos vão para morrer.
É onde o entusiasmo vira tédio, é onde a motivação vira resistência e é onde você desiste. Mas deixe-me te contar um segredo que pode mudar sua vida inteira. Terminar não é sobre capacidade, é sobre identidade. É sobre se ver como o tipo de pessoa que termina as coisas. E quando você constrói essa identidade, terminar deixa de ser esforço e se torna natureza. Cada vez que você termina algo, não importa o quão pequeno, você está fazendo um depósito na conta bancária da sua autoestima. Você está provando para si mesmo que é alguém confiável. Alguém que transforma palavras em ações. Alguém que não apenas sonha, mas realiza. E cada depósito torna o próximo mais fácil. Terminar constrói autorrespeito. E autorrespeito é o combustível da disciplina. Quando você se respeita, você não aceita a mediocridade de si mesmo. Você não aceita desculpas fracas. Você não aceita quase como resposta. Você exige excelência. Você exige finalização, porque é isso que pessoas respeitáveis fazem. A finalização também cria encerramento, e encerramento é paz mental. Quando você deixa coisas pela metade, elas ficam ocupando espaço na sua mente. Como abas abertas no navegador, consumindo energia mental mesmo quando você não está pensando nelas. Mas quando você termina, você fecha a aba, você libera essa energia para ser usada em outras coisas. Você precisa transformar a finalização num hábito sagrado. Não importa o tamanho da tarefa, não importa a importância dela. Se você começou, você termina. Sem exceções, sem negociações. Sem dessa vez não. Porque toda vez que você permite uma exceção, você está enviando uma mensagem perigosa para seu subconsciente. Terminar é opcional. Comece pequeno. Termine uma refeição completamente. Termine um episódio de podcast do começo ao fim. Termine um artigo que você começou a ler. Termine uma conversa telefônica direito, sem pressa. Essas finalizações pequenas constroem o músculo da finalização. E esse músculo fica mais forte a cada uso. O hábito de finalizar se espalha para todas as áreas da sua vida. Quando você se torna alguém que termina livros, você se torna alguém que termina projetos. Quando você se torna alguém que termina projetos, você se torna alguém que termina relacionamentos difíceis ao invés de deixá-los se deteriorando. Você se torna alguém que resolve problemas ao invés de adiá-los. Feito imperfeito é infinitamente melhor que perfeito adormecido. A maioria dos seus projetos inacabados não foram abandonados porque ficaram ruins. Foram abandonados porque você estava esperando eles ficarem perfeitos. Mas perfeição é inimiga da finalização. E finalização é amiga do progresso. Você precisa desenvolver tolerância à imperfeição. Aceitar que terminar com 80% de perfeição é melhor que não terminar com 100% de intenção. Porque quando você termina algo imperfeito, você pode melhorar no depois. Mas quando você não termina, você não tem nada para melhorar. Só tem mais um fantasma assombrando sua consciência. A verdade é que o mundo não precisa de mais pessoas que começam projetos. O mundo está cheio delas. O mundo precisa de pessoas que terminam projetos, que entregam resultados, que transformam ideias em realidade. E quando você se torna uma dessas pessoas, tudo muda, porque finalizadores são raros e coisas raras são valiosas. Número 10. Ambiente, responsabilidade e mente mestra. Você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Essa não é uma frase bonita de autoajuda. É uma lei implacável da natureza humana. Mostre-me seus amigos e eu vou te mostrar seu futuro. Porque você inconscientemente absorve os padrões, as crenças, os hábitos e as limitações das pessoas ao seu redor. Se você está cercado de pessoas que fazem promessas e não cumprem, adivinhe como você vai agir?
Se você está cercado de pessoas que começam projetos e não terminam, qual vai ser seu padrão? Se você está cercado de pessoas que reclamam da vida ao invés de mudá-la, qual vai ser sua tendência natural? O ambiente é mais forte que a força de vontade. Você pode ter toda a disciplina do mundo, mas se você está num ambiente que suga sua energia, que normaliza a mediocridade, que recompensa a inconstância, você vai lutar uma batalha injusta todos os dias. É como tentar se manter seco nadando contra a correnteza. Possível, talvez. Inteligente, definitivamente não. Você precisa de aliados na sua jornada rumo à disciplina. Não cheerleaders, não torcedores, aliados, pessoas que estão lutando as mesmas batalhas que você. Que entendem a dificuldade de manter consistência num mundo que recompensa gratificação instantânea. Que podem te cobrar quando você está escorregando e celebrar quando você está progredindo. A mente mestra não é um conceito místico. É prático, é poderoso. É reunir pessoas com objetivos similares para a accountability mútua, para trocar experiências, para se manter no caminho quando a motivação individual falha. Porque motivação individual é como uma vela, pode se apagar com qualquer ventinho. Mas motivação coletiva é como uma fogueira, fica mais forte quando as pessoas se juntam. O grupo de mente mestra funciona com regras claras, reuniões semanais, não mensais, porque uma semana é tempo suficiente para medir progresso real. Um mês é tempo demais para corrigir erros. Cada pessoa reporta 3 coisas: o que prometeu fazer na semana anterior, o que realmente fez e o que vai fazer na próxima semana. Simples, direto, mensurável. Nada de desabafos longos. Nada de explicações elaboradas sobre por que não deu para cumprir. Nada de drama pessoal que não tem relação com os objetivos do grupo. O foco é execução, resultados, accountability. Porque o objetivo não é fazer terapia em grupo. É manter uns aos outros na linha. Quando você sabe que vai ter que reportar seu progresso para um grupo toda semana, algo muda na sua mente. Você não está mais prestando contas só para si mesmo. Você está prestando contas para pessoas que você respeita. Pessoas que estão investindo tempo e energia na sua jornada, e essa responsabilidade externa cria uma pressão positiva que a responsabilidade interna nem sempre consegue criar. Mas cuidado com quem você escolhe para seu círculo íntimo. Pessoas negativas são como buracos negros emocionais. Elas sugam sua energia, sua motivação, sua esperança. Elas vão encontrar 1000 razões pelas quais seus objetivos são impossíveis, seus sonhos são irreais, seus padrões são altos demais. E se você não tiver cuidado, vai começar a acreditar nelas. Afaste-se de pessoas que glorificam a mediocridade, que acham que disciplina é neurose, que pensam que ambição é vaidade, que preferem reclamar dos problemas a resolver os problemas. Essas pessoas vão te puxar para baixo com a força da gravidade. E gravidade sempre ganha quando você não tem propulsão suficiente. Procure pessoas que têm padrões altos para si mesmas, que falam menos e fazem mais, que celebram progresso real, não intenções bonitas, que te desafiam a ser melhor ao invés de te consolar por ser medíocre. Essas pessoas são raras, mas quando você encontra, agarre com força, porque elas vão te levar pelo exemplo. O poder da mente mestra vai além do accountability. É também sobre aprendizado acelerado. Quando você está cercado de pessoas que estão resolvendo os mesmos problemas que você aprende com os erros delas sem ter que cometer esses erros. Você descobre soluções que sozinho levaria anos para encontrar. Você economiza tempo, energia e frustração. A transformação individual é possível,
mas a transformação coletiva é exponencialmente mais poderosa. Quando você faz parte de um grupo comprometido com a excelência, você não precisa mais ser forte sozinho. Você pode usar a força do grupo. E o grupo pode usar sua força. É uma aliança que beneficia todos os envolvidos. Número 11. Identidade final e maestria. Chegamos ao final desta jornada. E quando você aplicar tudo o que aprendeu aqui, você não vai ser apenas um homem mais disciplinado. Você vai ser um homem completamente diferente. Um homem que não pode ser confiado para desistir. Um homem cuja palavra é lei. Um homem que controla seu destino porque primeiro aprendeu a controlar a si mesmo. Essa transformação não é superficial, não é cosmética, é estrutural, é na essência de quem você é. Porque quando você muda sua identidade, você muda tudo. Seu comportamento, suas escolhas, seus resultados, seu futuro. Você literalmente se torna uma pessoa diferente, melhor, mais forte, mais confiável. O homem que você vai se tornar não negocia com o humor. Quando ele decide fazer algo, ele faz. Não importa se está cansado, não importa se não está inspirado, não importa se 1000 outras coisas parecem mais importantes. Ele disse que ia fazer, então ele faz. Ponto final, sem discussão, sem exceções. Esse homem não precisa de motivação externa. Ele não depende de coaches, de vídeos motivacionais, de frases inspiradoras para funcionar. Ele tem seu próprio motor interno, sua própria bússola, seus próprios padrões. E esses padrões são altos. Mais altos que a opinião das outras pessoas, mais altos que as circunstâncias externas, mais altos que seus próprios sentimentos momentâneos. Para esse homem, a palavra virou lei. E lei não é negociável. Quando ele fala, é porque já decidiu. E quando ele decide, já está feito. Pode demorar para materializar no mundo físico, mas na mente dele já é realidade. Porque ele sabe que é questão de tempo. Ele vai fazer o que precisa fazer pelo tempo que for necessário até conseguir o resultado que quer. Seu passado virou treinamento. Todos aqueles fracassos, todas aquelas promessas quebradas, todos aqueles recomeços frustrados se transformaram em sabedoria, em experiência, em força. Porque agora ele entende que não eram fracassos, eram lições. Eram preparação para se tornar o homem que ele é hoje. Seu futuro virou ordem. Ele não espera que as coisas aconteçam. Ele faz as coisas acontecerem. Ele não torce para ter sorte. Ele cria sua própria sorte através de preparação constante e ação consistente. Ele não reza para que os obstáculos desapareçam. Ele se fortalece para atravessar qualquer obstáculo que aparecer. Para esse homem, hesitação se tornou estranha, coisa do passado, porque hesitação é luxo de quem não tem clareza, e ele tem clareza absoluta sobre quem é e para onde está indo. Ele não perde tempo pensando se deve ou não fazer o que sabe que precisa fazer. Ele simplesmente faz, rapidamente, eficientemente, sem drama. As 11 leis que você aprendeu aqui forjaram uma natureza que não precisa da aprovação de ninguém, nem de entusiastas, nem de céticos, nem de familiares bem-intencionados, nem de amigos preocupados. Essa natureza só precisa de uma coisa: provas. Provas de que ele é quem diz que é. E essas provas ele cria todos os dias através de suas ações. Com provas suficientes, o tempo se torna seu aliado. Cada dia que passa, ele fica mais forte, mais confiante, mais capaz, mais imparável, porque está sempre crescendo, sempre melhorando, sempre evoluindo. Enquanto outros estagnam na zona de conforto, ele acelera na zona de crescimento.
E quando você chega nesse nível, quando você se torna esse homem, sua identidade garante seu destino, não por mágica, não por sorte, por inevitabilidade matemática. Porque quando você age consistentemente de acordo com uma identidade de excelência, resultados excelentes são apenas questão de tempo. Esse é o poder da disciplina verdadeira. Não é sobre seguir regras externas, é sobre se tornar o tipo de pessoa para quem a excelência é natural, para quem a consistência é automática, para quem a palavra é sagrada. E quando você se torna essa pessoa, você não precisa mais lutar contra si mesmo. Você e seus objetivos estão alinhados. Você e seu destino estão sincronizados. Agora você tem as ferramentas. Você tem o mapa, você tem o plano. O que você não tem são desculpas, porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. E você não chegou até aqui para ser entretido. Você chegou aqui para ser transformado. Então pare de consumir e comece a aplicar. Pare de aprender e comece a viver. O homem que você pode se tornar está esperando, e ele não vai esperar para sempre. Este momento que você está vivendo agora mesmo não é acidental. Não é coincidência. É o universo te colocando diante da porta que você sempre soube que precisava atravessar. A porta que separa o homem que você é do homem que você pode se tornar. E essa porta só se abre de dentro para fora. Só você pode abri-la. Neste exato instante, enquanto essas palavras penetram sua consciência, uma batalha está acontecendo dentro de você. A velha identidade está sussurrando. Isso é muito difícil. Você já tentou antes, melhor esperar um momento mais propício. Mas existe outra voz, mais profunda, mais verdadeira. A voz do homem que você realmente é dizendo: agora é agora. Você pode sentir, não pode? Aquela energia correndo pelas suas veias, aquela certeza crescendo no seu peito, aquela força despertando dentro de você. Isso não é motivação passageira, é reconhecimento. É sua alma reconhecendo sua verdade. Reconhecendo que você foi feito para mais, muito mais. As 11 leis não são apenas informação, são transformação esperando para acontecer. Mas informação sem aplicação é apenas entretenimento. E você não chegou até aqui para ser entretido. Você chegou aqui para ser reconstruído, para ser forjado, para se tornar inabalável. O homem inconstante que começou a assistir esse vídeo já não existe mais. Ele morreu no momento em que você entendeu que inconstância é escolha, que disciplina é identidade, que você é o arquiteto da sua própria transformação. Agora existe apenas o homem que você está se tornando, e esse homem não espera, ele age. Sua transformação começa com uma decisão, uma única decisão. Não amanhã quando você acordar motivado, não segunda-feira quando a semana começar limpa, não no mês que vem quando você estiver mais organizado. Agora, neste momento, neste segundo. A primeira lei começa hoje. O juramento pessoal começa hoje. Sua nova identidade começa hoje. Porque hoje é tudo o que você tem. Hoje é tudo o que qualquer homem já teve. E homens extraordinários transformam dias comuns em marcos históricos através de uma coisa: ação imediata. Se você quer continuar essa transformação, se você quer acesso às ferramentas que vão acelerar sua jornada, se você quer fazer parte da comunidade de homens que estão reescrevendo suas histórias, não espere. Não pense 2 vezes, se inscreva agora. Ative as notificações, porque a próxima verdade que você precisa ouvir já está a caminho. O momento é agora. A decisão é sua. O homem que você pode se tornar está esperando. Não amanhã, não depois. Agora.